Hoje eu vim aqui para contar um pouquinho para vocês como começou, por que eu fiz o blog, por que eu fiz o canal, tá bom? E foi o seguinte, eu vou colocar aí para vocês o horário agenda do blog, grade de horário do canal. Gente, desde que eu me converti, o Criador tem falado de coisas ruins que vão acontecer no mundo todo. Só que ele sempre me falou para que eu guardasse essas coisas para mim, para no tempo certo eu começar a falar. Em 2000 eu tive altos e baixos, e na época que eu estava depressão, desviada, ele não falava. Em 2011 eu comecei a falar, mas parei de falar depois, porque alguns crentes me reprimiam por causa de brinco, por causa de roupa, por causa do meu estilo, não me aceitavam como crente, muita repressão. E outro grupo, melhor dizendo, me rejeitou porque me reprimiu, né? Porque não queria ouvir, porque o Criador é bom e tudo vai ser bom o tempo todo. Esse tipo de gente que não acredita no dia da ira do Senhor. Então o que acontece? Eu me senti, não fiquei com medo nem nada do tipo, mas eu me senti assim, eu pensei assim, se os crentes não me escutam, o mundo vai me escutar? Não vai me escutar. E eu me desanimei e parei de falar. Então em 2013, o Criador me deu o nome do blog e do canal. Então ele mandou vir aqui, colocar o nome no canal. Eu vim, coloquei o nome, fiz o canal, coloquei o nome no canal e saí e fui viver minha vida. Porque ele não mandou fazer nada, só falou, vai lá e coloca o nome. E como a minha vida é uma loucura, vou falar nisso, eu vou anunciar pra vocês aqui no meio do vídeo. Essa loucura que é minha vida, algumas experiências que eu já passei, eu vou deixar pra vocês aqui os vídeos gravados. Eu já, não na parte da manhã, mas em outro horário. Vou gravar assim pra vocês nesse novo cenário, para que vocês me conheçam um pouco melhor e falando da nossa vida prática, algumas experiências espirituais que eu já tive, né? Mas voltando, em 2013 o Criador me deu um nome, eu coloquei no blog, no canal, me retirei. E nesse período que eu fiquei sem falar, no final desse período, né, teve um dia que eu cheguei em casa, isso aconteceu, não foi sonho nem nada, eu cheguei em casa, eu tinha acabado de comprar algumas coisas, eu tenho o hábito de orar para agradecer ao Criador a respeito daquilo e pedir para que Ele abençoe as coisas que eu compro. Então eu estava orando de frente para o espelho, eu botei o espelho em cima da cama e, como quase toda mulher, estava verificando o que eu tinha comprado, que eu tinha acabado de comprar. Quando eu estava olhando para o espelho, assim, de frente para o espelho, é como se eu estivesse já em outro lugar. É uma loucura, não sei explicar para vocês, mas nesse lugar que eu estava andando, procurando o chão para pisar, e tinham muitas pessoas mortas, e poucas sobreviventes que pulavam os corpos daquelas pessoas que estavam mortas. Assim como eles estavam procurando pessoas conhecidas que deveriam ter sobrevivido. Eu não sei o que tinha acontecido, mas era isso, era assim que a gente estava. O fundo assim era tenebroso, era uma coisa espantosa, muito espantosa. Então eu ouvi como se fosse, não era, mas é como se fosse a voz de um homem falando comigo. Eu tenho falado com você desde o início, eu tenho mostrado coisas para você desde o início e você não está falando. Você é minha atalaia. Se isso acontecer e você não tiver avisado, porque isso vai acontecer, se você não tiver avisado essas pessoas, eu vou cobrar cada sangue das tuas mãos. E quando eu olhei de novo, é muito complicado explicar isso. Eu tava olhando pra minha cara muito assustada no espelho. Eu tava muito assustada olhando assim de frente. Eu fiquei muito assustada. Tanto que eu peguei as coisas que eu comprei, guardei, fiquei um tempo sem tocar nas coisas, porque eu fiquei tão assustada com tudo que tinha ligação com aquilo, eu fui descartando. Então naquele mesmo dia, com medo, desesperada, eu continuei falando da destruição que viria e das coisas que iriam acontecer. Mais tarde, em 2000 se lembra que o nome já estava aqui no canal. Mais tarde, em 2015, por aí, final de 2015, 2016, o Criador
falou pra mim: eu quero que você lembra de como eu usava você para escrever? Eu quero que você escreva falando ao meu respeito. Eu quero que você coloque as suas experiências e tudo mais, nananã. E apesar que, gente, eu sou menor na casa de meu pai, então assim, eu me senti super, como eu posso dizer pra vocês, sabe aquela coisa, eu não sou boa o suficiente pra fazer isso? Então é tipo isso, sou menor na casa do meu pai, literalmente. Então o que acontece? Eu peguei e fui e comecei a fazer o blog. Eu comecei a fazer o blog, mas eu comecei a escrever o conteúdo do blog, mas eu pensei, que nome vai ter esse blog? Como é que eu vou, assim, 5 minutos, como eu vou escolher um nome para esse blog? Então o criador falou pra mim: lembra do nome que eu mandei você colocar lá no canal do YouTube? Eu nem sabia, gente, mexer em YouTube, nada disso, tá? Então fui lá no YouTube, vim aqui no YouTube, peguei o nome e joguei lá no blog. Comecei a desenvolver o blog. O blog veio primeiro. Paguei domínio, na época o blog tinha um domínio, mas depois eu transferi ele de domínio. Vocês perceberam isso? Quem está acompanhando desde o início sabe disso, né? Tinha Facebook, eu tive que deletar o Facebook por questões de segurança para vocês e para mim, por causa das coisas que o criador disse que vai acontecer. Mas enfim. Então, eu comecei pro YouTube, gente, foi difícil porque eu tinha uma loja online. Então quando o criador falou: agora eu quero que você comece a trabalhar no YouTube, eu sempre fugi de trabalhar no YouTube, eu não vou mentir pra vocês. Algumas pessoas que eu conheço há uns anos atrás já tinham falado pra mim. Ângela, faz um canal falando das coisas que você faz no seu cabelo, porque eu mudo muito o visual e sou eu que faço as minhas cagadas no meu cabelo. Então eu falei: não, eu não quero aparecer. Eu não gosto dessa, sabe? Eu gosto de ficar por detrás dos bastidores. Eu nem entendo porque tem pessoas que ficam lutando pra ficar em liderança quando às vezes não tem nem chamado pra isso. Porque é tanta pressão, gente. Se você tá tentando fazer isso e você não tem chamado, faz isso não. É muita pressão, é muita dor de cabeça. É o inimigo enchendo a nossa paciência o tempo todo. As pessoas não reconhecem, blá blá blá. Se você não tem chamado pra isso, pelo amor de Cristo, fica na tua, tá? Fica na tua, que é o melhor que tu faz. Então eu não queria vir pra cá. Então, como eu tinha uma loja, eu achei que o criador tava falando da loja, então eu comecei a trabalhar com a loja no YouTube. Aí eu tentei, quebrei cabeça e tudo mais. Aí o criador, depois de um tempo, falou: olha, eu quero que você trabalhe como se nada tivesse acontecido. Ele repetiu de novo: eu quero que você trabalhe no YouTube. Só que aí me abateu uma outra situação, enfim, que depois eu converso com vocês aqui nesses vídeos que eu vou falar pra vocês, esses novos vídeos que a gente vai fazer gravado assim. Mas eu fiz o canal. Voilá! Finalmente o canal veio, acabou vindo depois do blog. Porque o canal é baseado no blog. Primeiro vem o blog, depois vem o canal. Aí veio o canal e, como eu posso dizer, até hoje eu não tenho muito jeito, vocês já perceberam isso. Eu sou muito sem jeito aqui no YouTube, ainda não tenho... Eu não me considero mais youtuber nem nada disso, né? Eu acho muito estranho ainda algumas coisas aqui, mas enfim, né? Ele mandou a gente fazer e a gente faz. Agora eu vou falar pra vocês... Espera rapidinho, deixa eu ver o tempo. Eu vou falar pra vocês as coisas que ele mandou pregar pra vocês. Gente, quem entra no canal, no blog, vê, por exemplo, os 10 mandamentos lá. Essa é uma das coisas que ele mandou ensinar pra vocês de acordo com aquilo que ele me ensinou até aqui. Não aprendi isso com igreja nenhuma. Enfim, não aprendi isso com igreja nenhuma. Ele que me ensinou e falou pra eu ensinar pra vocês. E eu vou fazer depois uns outros vídeos ensinando pra vocês do jeito que ele me ensinou. Os 10 mandamentos eu vou falar um pouco mais sobre... Vou falar um negocinho sobre ele no final do vídeo. O dia da ira dele, eu sei que algumas pessoas vão falar: Ângela, você não deveria estar pregando sobre isso, porque isso só na tribulação, isso só não sei aonde. Gente, eu tenho que fazer o que ele mandou fazer. Se ele mandou fazer, então eu vou fazer. Eu prego sim sobre o dia da ira dele, que ele vai trazer destruição, que coisas ruins vão acontecer sobre a terra. Ele tem falado que vai reunir os povos, que vai fazer a ira dele cair sobre a terra, mas ele está dando tempo de arrependimento para as pessoas, porque a iniquidade não pode permanecer na terra. Ele vai eliminar a iniquidade da terra.
Ele tem mandado falar sobre a volta de Cristo para que todos nós venhamos ter nosso coração fortalecido, porque tempos difíceis virão. E ele tem falado que muitos dos que estão no nosso meio vai passar pela tribulação, por esses tempos difíceis que vai acontecer por toda a terra. Ele também tem me falado de um povo que ele vai guardar. Vocês, quem acompanha o canal, sabe que às vezes eu falo para essas pessoas também. E tem mandado, porque tem mandado também falar para essas pessoas, tanto para, enfim. Deixa eu ver mais o que. Da volta dele. Eu tenho falado também do novo céus e nova terra, que é o período do milênio, que ele também tem mandado falar. Mas o que, gente? E eu também tenho falado das características de Cristo, porque o Criador tem falado que algumas pessoas vão confundir o anticristo com Cristo. Então ele tem mandado eu falar. Okay? Vão falar, ai, nossa, é ele que já tá voltando. E não é ele. Mas o que, gente, que eu tenho para falar para vocês a respeito do canal e do blog. A pregação aqui, gente, é muito simples, porque ele tem falado, eu preciso atingir o maior número de pessoas. A respeito dos 10 mandamentos, vocês vão ver lá no canal, no blog, perdão, os 10 mandamentos. Sim, gente, eu ensino pra vocês os 10 mandamentos desde o início do blog. É uma coisa que ele tem mandado eu conversar com vocês a respeito disso. Eu sei que tem outras pessoas no YouTube também, por aí, que ensinam. E o que eu quero dizer, ele me ensinou isso dentro daqueles 2 mandamentos que Cristo falou, né? Enfim, e eu tenho que dar um upgrade lá no blog. Eu vou dar um upgrade lá no blog para depois vir aqui fazer uma coisa mais detalhada para vocês entenderem melhor como eu guardo os 10 mandamentos. Não é daquele jeito, enfim, eu não posso ficar falando desse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Deixa eu ver os 10. E o que eu quero dizer para as pessoas que guardam os 10 mandamentos e a sua igreja de repente não guarda, mas o Criador está mandando você guardar. Porque quando eu comecei a falar sobre isso e sobre, eu esqueci o nome, mas eu vou colocar aí, que entrou nas igrejas e no nosso meio, melhor dizendo, e ele não tem se agradado disso, eu pensei, caramba, as pessoas não vão querer me ouvir, elas não vão aceitar. E o Criador falou para mim, olha, não são para todas, eu tenho um propósito específico para algumas pessoas. Não que umas sejam melhores do que outras, mas ele tem um propósito na vida de umas e tem outro propósito na vida de outras. Tá? Então, tipo, igual as pessoas que vão passar pela tribulação, não é porque ele não gosta da pessoa, né? Ele tem falado, quem vai passar pela tribulação são pessoas que ele vai aperfeiçoar durante a tribulação. E é difícil a gente acreditar que pessoas vão conseguir ser aperfeiçoadas na tribulação se não foram fora dela, não é verdade? Mas se ele falou isso, ele que sabe, então, amém. E, né, enfim, a gente prega o que ele manda pra gente pregar. Então, sobre os 10 mandamentos, gente, ele falou isso pra mim, quem tiver que guardar, vai guardar. Então, você que ele mandou você guardar os 10 mandamentos, e você gosta de ficar falando mal da sua liderança ou da liderança tal, porque eles não estão guardando os 10 mandamentos, coloca uma coisa no seu coração. Nós não estamos aqui para falar mal ou julgar a pessoa porque ela não faz isso. Eu, por exemplo, sou de uma igreja que não guarda os 10 mandamentos. Eu falo isso por quê? Para que vocês também não acreditem, não achem que eu sou de nenhuma seita ou qualquer coisa do tipo, porque eu não sou. Eu sou cristã evangélica. E a minha igreja não guarda. Nem por isso eu deixo de amar meus líderes e achar que eles não são de Deus, não são pessoas orientadas por Deus. Isso é loucura. O Espírito Santo, ele tem a obra na vida de cada um. Se ele quiser entregar, tipo, falar, olha pra eles, olha, é assim, assim, assado. E convencer o coração deles, vai falar. Se não tiver, é porque ele não tem esse propósito com eles. Ele já falou. Eu tenho um propósito. Enfim, eu não posso ficar aqui me aprofundando. Então, se ele tem esse propósito na sua vida, ensine do jeito que ele tem mandado você ensinar os 10 mandamentos, que a gente sabe que é diferente, mas enfim, ensine, tá? E viva os 10 mandamentos. Amém? Mas não fique falando mal de quem não pratica. Isso não é evangelho, tá? A gente pode acabar pecando contra pessoas que são de Deus, falando uma coisa que não cabe a nós, tá bom? Então tenha mais carinho com os irmãos, com o seu líder.
Não se sinta enganado pelo seu líder, porque da mesma forma que o seu líder, você aprendeu de um jeito, o seu líder também aprendeu. O seu líder, de repente, acredita numa linha de raciocínio. Eu só tô te falando o seguinte: não julgue o outro, não fale mal do outro, porque não faz a mesma coisa que o Criador mandou você fazer. Se ele mandou você fazer, faça você, tá? Mas não fique falando mal do seu líder, porque não cabe a nós ficar falando mal de ninguém, tá bom? É isso, irmãos. Então, o blog foi criado primeiro, ou melhor, o YouTube foi criado primeiro, ficou sem conteúdo, acabei criando o blog, depois veio o canal. O canal, acho que isso foi surgindo de verdade mesmo pro meio de 2016, que foi em 2016 que a gente começou a criar o canal, tá? E o blog. Acho que foi em 2016, eu não tenho certeza, porque eu tive que fazer transferência de coisas no blog, então eu perdi a data. E em resumo, irmãos, para finalizar o vídeo, é isso. Por isso que eu estou aqui, porque se não fosse pelo Criador, quem me conhece sabe que eu não estaria aqui. Eu sou do tipo que eu gosto de ficar por detrás dos bastidores, tá? Pra vocês terem noção, eu já trabalhei com liderança na igreja, mas eu comecei lavando o banheiro da igreja, né? Eu já passei por várias igrejas diferentes, tá? Falando isso, eu já passei por várias igrejas diferentes. E a coisa que eu mais gostava de fazer, gente, era arrumar a igreja, lavar o banheiro, deixar a igreja limpa. Essa é a coisa que eu mais gostava de fazer do que liderar. Não que eu não gosto de desenvolver projetos e liderar, mas dá muito trabalho, gente, vocês têm noção. Por isso que eu falo, eu não entendo quem não tem chamado para liderança e quer ficar se metendo para ficar na liderança, né? Porque o retorno espiritual, só a luta espiritual é grande, não tem sido fácil, mas o Criador sempre dá vitória. Ele sempre dá a vitória. Então, irmãos, fiquem em Cristo, um beijo para vocês e fiquem ligados nos próximos vídeos que nós vamos fazer na sequência em outro horário, fora esses vídeos que vocês já têm, tá bom? Vamos desenvolver outros vídeos em outros horários, que é para vocês até me conhecerem um pouco melhor, e porque eu vou contar algumas histórias espirituais e que esbarram no mundo espiritual, tá bom? Algumas histórias assim da minha vida pra vocês, tá bom? É a mesma coisa que eu fiz lá no blog, eu vou fazer aqui também, porque o Criador tem mandado fazer. Eu não vou mentir pra vocês, eu não queria fazer não, mas ele tem mandado eu fazer, porque vai ser bom pra mim e eu creio que vai ser bom pra muitos de vocês, tá bom? Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo.